Aí eu separei aqui 3 questões, tá? 3 questões quanto a isso que eu vi aí em grupos de WhatsApp, discussão, IBDFAN, enfim. Primeira coisa, o preso, ele é responsabilidade do Estado. E uma responsabilidade, inclusive, financeira. Então, o Estado paga para manter o preso lá preso. Na verdade, os nossos impostos pagam para o preso se manter lá preso, tá? E não é barato. Não é barato para manter um preso preso. Quando a gente fala de um regime de prisão civil, a pessoa fica no regime fechado. Então, ele fica integralmente, o dia inteiro e a pena toda ali, de 1 a 3 meses, né? Dentro da prisão, no regime fechado. Totalmente sobre a tutela do Estado. Então não é financeiramente viável para o Estado manter o preso por prisão civil ali num regime fechado e num momento desse. Por quê? Porque o Estado precisa do dinheiro para ajudar todo mundo. Não sei se na cidade de vocês está assim, mas aqui em Campo Grande, por exemplo, até a cobrança de determinados impostos foi suspensa. Eu mandei uma mensagem hoje para os meus clientes que a parcela de abril eu suspendi também. Deixei para o final do contrato. Então, não vai ser cobrado multa por determinados atrasos, água não pode ser cortada, mesmo que você fique devendo. Então, gente, olha o tanto de coisa que aconteceu. Tem comércio fechando. Da mesma forma que o Estado também, que a gente também está sofrendo, que a gente está sofrendo as consequências, o Estado também vai sofrer as consequências, tá? A arrecadação ela não vai estar 100%. Você e o seu imposto de renda, para você pagar mais o seu imposto de renda, você precisa de uma renda maior. E se você é autônomo, se você é empreendedor, se você é dono da sua própria empresa, nesse período você vai sentir. E aí, consequentemente, os cofres do governo também irão sentir. Então, quando a gente pensa numa liberação de um preso por prisão civil, a gente também está falando em economia para um cofre público. Que esse dinheiro depois pode ser revertido para quem não estava preso, para um comerciante que precisa de uma ajuda. Tanto é que foi liberado agora, parece, 5 milhões de FCO para quem é micro ou pequeno empresário. Da onde vocês acham que vão tirar esses 5 milhões? Não a gente sabe, o Brasil é, mó corrupto, infelizmente. Mas o dinheiro tem que sair de algum lugar. E sendo muito honesta, preso custa caro dentro da cadeia. Então esse é um argumento. O Estado ele precisa desses recursos. E além disso, se um preso desse morre por Covid-19 dentro da prisão, isso gera uma indenização gigantesca, né? O Estado ele vai ter que pagar uma indenização. Isso é uma ação. Por quê? Porque ele estava sob a tutela do Estado. E o Estado deveria manter ele ali saudável dentro da prisão. E como que vai manter, né? Então, por esses 2 motivos, primeiro para isentar o Estado de qualquer responsabilidade posterior e segundo por questão financeira, o Estado optou por liberar os presos. Segunda coisa, primeira coisa então foi essa questão do Estado, das finanças e da responsabilização. Segunda coisa, prisão civil não é penalidade. Prisão civil não é pena igual uma prisão criminal, um preso penal. Prisão civil é forma de coação. Tanto é que, se o pai não está devendo os 3 últimos meses, você não pode pedir a prisão dele. Você vai pelo rito da penhora, que é outra forma de coação. E quando a gente, em direito de família, fala em penhora, muitas vezes o rito da penhora é muito mais efetivo do que prisão civil. Eu tenho clientes que ele vai e volta da prisão. Por quê? Porque a pessoa o filho tá para completar 18 anos e ele não vai mais ter os 3 últimos meses. Porque lá tá na pensão dele que ele vai, com 18 anos, acaba. E aí ele vai pedir exoneração. O filho não fez faculdade nem nada, então ele vai e volta pra prisão. Pra ele tá tudo bem. Então, às vezes, o rito da penhora é muito mais eficiente do que o próprio rito da prisão. Então, a gente precisa entender que o preso civil, ele não é um perigo para a sociedade. Quando a gente está soltando um preso civil, colocando ele de quarentena dentro de casa, a gente não está falando de uma pessoa que matou ninguém.
Talvez indiretamente, mas não diretamente. Ele não é culpado por homicídio, ele não tá ali cumprindo uma pena, tá? Porque prisão civil não tem natureza de penalização, ela tem natureza de coerção, tá bom? Então isso é muito importante da gente pontuar, porque não necessariamente o pai estando preso, ele vai pagar. Ao meu entender, se o pai está na cadeia e não pagou nos 3 primeiros dias, ele não paga mais. Porque quando você pede pra prender, normalmente eles pagam, de medo de ir pra cadeia. Foi pra cadeia, nos 3 primeiros dias eles arrumam um jeito pra pagar. Não pagou, não vai pagar mais. Ele vai ficar lá até cumprir o resto da pena. É mais ou menos assim que funciona, tá? E a terceira coisa, existe uma rotatividade muito grande dentro dos presídios. Então é muito difícil do Estado assegurar a saúde dos presos. Por quê? Porque os agentes penitenciários, eles saem, eles voltam. Aqui em Campo Grande, nós somos fronteira com o Paraguai e Bolívia. Aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Nós somos fronteira, o nosso estado é fronteira. E aqui em Campo Grande nós temos o presídio de segurança máxima. Não é o caso de ir para preso civil para lá. Vai no regime fechado. Mas mesmo assim, tem o regime fechado, o presídio de segurança máxima. A rotatividade de gente aqui dentro que não é do estado, nas cadeias do estado, é muito grande. Da mesma forma, os próprios policiais, eles vêm e vão. Os policiais estão expostos, extremamente expostos. Né? E eles levam, a pessoa furtou, a pessoa cometeu um homicídio, a pessoa vai pra cadeia. E aí a gente tem uma rotatividade de uma pessoa lá dentro que a gente nem sabe. E é um amontoado de gente. Então se um pega, meu filho, já era. Você acha que eles têm álcool em gel lá na cadeia? Ah, vou te dar aqui um álcool 70 pra você passar cada vez que você conversar com um coleguinha. Gente, não é assim. E muitas vezes a gente tá falando de um preso que já tem 50 anos, porque sim, é isso que acontece. Não é só o garotinho de 18 anos que engravidou a menina ali na primeira paquerada e tá lá preso porque não tem emprego. Não é assim. Normalmente o cara de 18 anos, o pai dele vai lá e paga a pensão pro neto.